Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Ana aqui, a gente vai estar reagindo a como a música Thrift Shop destruiu a carreira do Macklemore, acho que é assim que fala o nome dele. Música que era praticamente impossível de escapar. Ela tocava nas rádios, nos comerciais, nos jogos da NBA, nas festas e dominava completamente a internet. O nome dela? Thrift Shop. Nossa, errei. Como é que fala o nome da música? Graças a esse hit, o Macklemore saiu de um rapper independente de Seattle para se tornar uma das maiores estrelas da música mundial. Mas o que deveria ter sido a melhor coisa que aconteceu na carreira do cara acabou se transformando em uma armadilha da qual ele nunca conseguiu escapar. Essa história do Macklemore é uma das histórias mais complicadas do rap atual e, cara, claro que um dia eu ia trazer pra esse canal. Mas antes de eu contar ela pra vocês, fala galera de ação na área, se liga se você não for inscrito aqui nesse canal, eu nunca mais ouvi falar desse cara. Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, aquele protocolo todo que você já tá ligado, né? Link da loja de camisetas também vai estar aqui na descrição, assim como alguns produtos relacionados a leste dos Estados Unidos. O do rap, main próprias underground, logo bem em Washington, nos 1900. Pra contar. O Benjamin Hammond Hager nasceu em 1983 em Seattle, em Washington, nos Estados Unidos. Eu tô bem chui, já almocei, vocês. Bem cedo, né? Aos 6 anos de idade, ouvindo o Digital Underground. Aos 15, ele já tava escrevendo as suas próprias letras. E, é claro, as suas grandes referências não eram a galera do hip hop ou do rap mainstream. Era o pessoal mais da cena alternativa, do underground e principalmente vindo ali da costa leste dos Estados Unidos. Então a gente pode citar como exemplos o Wu-Tang Clan, Mobb Deep e por aí vai. O nome artístico do Macklemore surgiu quando ele ainda era criança, enquanto ele tava fazendo um projeto no colégio. Pra um projeto de artes, ele teve que inventar o nome de um super-herói. Então ele criou o Professor Macklemore. Na mesma época, na escola que ele estudava no ensino médio, a Garfield High School, ele criou o seu primeiro projeto ali ligado diretamente ao rap, que foi o Elevated Element, no qual ele lançou seu primeiro projeto ainda no ano de 2000. Olha, nessa época não existia, tá? Ele fez na raça. Ele chegou a se mudar de Seattle para o Novo México e ele disse que estudou num colégio chamado Santa Fé, no qual foi essa escola aí a responsável por ele se tornar um bom rapper. Anos depois ele volta para Seattle e se matricula em uma faculdade que é voltada um pouco para esse rolê das artes, que é a The Evergreen State College. Uma universidade essa onde estudou nomes como Matt Groening, o cara que criou os Simpsons, o Craig Bartlett, o criador do desenho Hey Arnold, e o Gerson Saldanha. O criador do canal Gerson Saldanha. Sim, rapaziada, vocês não escutaram errado, não. Eu estudei na mesma universidade que o Macklemore estudou, só que anos depois fazendo um intercâmbio lá na minha The Evergreen State College, que eu amo de coração. Mas isso aqui é papo pra um outro vídeo. Lá o Macklemore usou a música para impacto social. Ele trabalhou em um projeto social chamado Getaways, dando oficina de música para jovens privados de liberdade. Guarda essa informação aí sobre o Macklemore sempre estar trabalhando em projetos sociais, porque isso é bem importante ao decorrer desse vídeo. Depois de se formar na faculdade, lançar um projetinho aqui, outro ali, o Macklemore sentia que a carreira dele como rapper tava meio estagnada. Pô, o cara tinha caneta, ele tinha talento, ele tinha até uma visão criativa muito boa, mas, cara, faltava identidade visual e uma produção realmente que impactasse o público. É aí que, através do MySpace, o Macklemore conhece um jovem de apenas 17 anos chamado Ryan Lewis. O Ryan não era um produtor renomado da indústria, ele era apenas um moleque apaixonado por música que tocava guitarra, mas ganhava vida principalmente como fotógrafo e designer gráfico. No começo da parceria deles dois, o Ryan ele era apenas um cara que era contratado para fazer as fotos e a parte mais das artes gráficas dos álbuns do Macklemore. Mas foi passando o tempo, a amizade dos caras foi Oi, Alisson, tudo Eles bem? se tornaram grandes amigos, mas tinha uma pedra ali que poderia atrapalhar o que eles dois estavam criando de muito grande naquela época, que era o vício do Macklemore em álcool e drogas. A coisa ficou tão séria que, por insistência do pai do Macklemore, por volta de 2008 mais ou menos, ele teve que se internar numa clínica de reabilitação. Lá ele ficou 35 dias e quando ele saiu completamente limpo e já reabilitado, cara, o Ryan tinha produzido uma porção de beats muito brabos de rap e hip hop e mostrou pro Macklemore e falou: meu irmão, vamos pro nosso próximo passo de carreira? E em 2009, os dois oficializaram agora a dupla Macklemore e Ryan Lewis. Mas vocês conhecem bastante das histórias que eu conto aqui nesse canal e sempre tem um ponto em comum, né? Que quando os rappers eles já se sentem seguros, eles vão bater na porta de gravadoras. No caso do Macklemore e Ryan Lewis, eles optaram por um caminho diferente.
diferente, que era seguir pela independência na música, ou seja, vamos lançar nossas paradas de forma independente. Daí eles recusaram contratos com grandes gravadoras e decidiram criar um modelo de negócios próprio, usando a internet, o boca a boca e a estética visual impecável que o Ryan dominava. Então, meu mano, eles estavam prestes a chocar a indústria fonográfica americana. A música deles mostrava uma versatilidade bizarra. Uma hora eles estavam lançando faixas com letras profundas sobre o vício do Macklemore, como a música Other Side. It won't be us. It won't be us, nah. E outra hora, eles estavam lançando músicas de farofa pra galera poder dançar nas festas. Resumindo, eles alternavam entre músicas de consciência social e farofa. Mas em 2011, eles acabaram criando um pouco uma de droga, música um pouco de vida. faria uns dois furar a bolha de artistas locais de Seattle, vamos dizer assim, pra, cara, uns caras que estavam fazendo uma parada completamente inovadora e que ia revolucionar realmente a cena americana, que foi a música Can't Hold Us. Eu tenho certeza que pelo nome talvez você não conheça, mas essa música aqui você com certeza já ouviu em algum lugar. Cara, essa música é muito boa. Cara, se você viveu a internet entre 2011 e 2013, era impossível você escapar do Macklemore e Ryan Lewis. Inclusive, essa voz aí do Ray Dalton cantando Can't Hold Us ficou, tipo, eternizado, porque acho que tinha um comercial, se eu não me engano, de alguma coisa que tocava também essa música o tempo todo. Enfim, os caras já estavam saltando da internet pra ir pro mundo real, o que era algo que ainda era raro naquela época. A produção do Ryan Lewis parecia que era uma mistura de marcha de guerra com piano de igreja, e o jeito que o Macklemore rimava numa velocidade era simplesmente absurdo. O clipe que eles filmaram de forma independente ao longo de meses, passando por vários países, era um espetáculo visual que viralizou no YouTube arcaico. E aí muita gente começou a conhecer os dois a partir dali, porque essa música também tocava em jogo da NBA direto. E aí, cara, a galera que acompanhava rap naquela época, inclusive eu, começou a olhar pra cena de Seattle com outros olhos. Mas o que ninguém esperava é que o próximo passo da dupla não seria outra música épica de superação. Seria uma faixa extremamente divertida, descompromissada e barata sobre comprar roupas em um brechó. Estava nascendo ali o rolo compressor chamado Thrift Shop. Nossa, essa música é muito boa. Era agosto de 2012 e o Macklemore e o Ryan Lewis simplesmente jogaram no YouTube, né, o clipe da música Thrift Shop, que tinha participação do Wentz, que é inclusive um cantor independente que é bem conhecido nas cenas de Seattle. O orçamento do clipe foi de apenas $5 mil e eles filmaram o clipe em brechós da cidade. O Macklemore foi na contramão disso, dizendo que era legal comprar roupas de 99 centavos em um brechó. E o que aconteceu a seguir entrou pros livros de história. Aquele saxofone grudou na cabeça de todo mundo como um chiclete e Thrift Shop começou a se tornar popular no YouTube, começou a aparecer nas rádios e escalonando na cabeça das pessoas até que chegou na Billboard Hot 100. O resultado vocês já devem saber, que ela atingiu o número 1 na principal parada de singles dos Estados Unidos em janeiro de 2013. Só pra vocês entenderem o tamanho do feito histórico que eles dois fizeram nessa época com essa música. Tinha papo de 20 anos, cara, que nenhum artista completamente independente atingia o número 1 da Hot 100. Cara, isso era um grande feito, porque realmente eles não tinham investimento de gravadora, eles não tinham divulgação nas televisões americanas, eles não tinham nada. Quer dizer, mais ou menos também, né? Porque pra filmar um clipe com $5 mil, eles tinham alguma coisa assim. Pouco depois, o álbum The Heist foi lançado e estreou diretamente no segundo lugar da Billboard 200, vendendo mais de 78 mil cópias só na primeira semana. E pra pegar carona nesse sucesso, a música Can't Hold Us, que tinha sido lançado bem antes de Thrift Shop, chegou ao primeiro lugar da Hot 100 também. Por isso que na cabeça de muita gente, Can't Hold Us foi segundo single ou algo assim. Não, ela simplesmente fez sucesso depois de Thrift Shop, mesmo sendo lançada antes. Daí, cara, o Macklemore não era mais um nome alternativo de Seattle, ele simplesmente virou um super astro global. O cara aparecia em tudo quanto é lugar, mano. Era programa, era talk show, ele tava fazendo show em cada esquina. O problema é que, sem perceber, o Macklemore tinha acabado de criar uma prisão pra si mesmo. O mundo inteiro passou a enxergá-lo como um cara engraçado que cantava sobre brechó. E quanto maior Thrift Shop ficava, mais difícil ficava de convencer o público que o Macklemore, como rapper, era algo maior do que essa música. Daí, no mesmo álbum, a dupla lançou a música Sam Love, que era um hino de apoio ao casamento homoafetivo. A música foi
foi um estrondo na cultura pop, tocada exaustivamente, Essa eu mas não abriu uma conheço. caixa de Pandora pesadíssima sobre raça, privilégio e apropriação cultural. Só que a grande verdade, rapaziada, é que nessa época o Macklemore começou a ser abraçado por uma galera que não curtia o rap tradicional ou que esse rap tradicional nunca tinha conseguido alcançar. Mas assim, não era porque o rap tradicional não queria alcançar essas pessoas. As frases que a galera falava sobre o Macklemore era pique: ah, cara, eu não gosto de rap, mas o rap do Macklemore, pô, eu gosto, não sei por quê. Outros falavam: nossa, eu gosto do rap do Macklemore porque o rap dele tem mensagem. E vamos combinar, pra quem cresceu ouvindo Wu-Tang Clan, Nas e por aí vai, isso era quase uma ofensa. Isso porque qualquer rapper, cara, ele sempre tem uma mensagem nas suas músicas. É verdade. Mas por que raios as pessoas escolheram escutar a mensagem que o Macklemore trazia, ignorando a que outros rappers do passado também traziam? Daí, meus caras, o rap começou a olhar pro Macklemore com uma certa desconfiança. Ele não tinha a validação que o Eminem teve com o Dr. Dre. Pra uma parte da comunidade preta, o Macklemore parecia um novo Vanilla Ice, ou seja, um artista branco higienizado que a América Branca resolveu coroar como novo rei do rap. Enquanto alguns outros com bastante mensagem também estavam emergindo por ali naquela cena, como por exemplo, o Kendrick Lamar. Bom, K-Dot, apesar de ter um certo destaque naquela época, ele ainda era... Tá, mas basicamente, então, ficaram com ranço dele porque os fãs falavam, ah, ele passa mensagem. Tipo, porque aparentemente não é ele que se autodenominava como o melhor rap que passava mensagens. considerado um cara do Era o público. underground ali. Só que o mais louco, cara, é que o Macklemore começou a ter consciência desse tipo de coisa. Ele começou a demonstrar quase que uma culpa paralisante por ele estar invadindo um cenário que era originalmente preto. E em entrevistas, ele tentava se desculpar pelo seu privilégio a cada 5 minutos, o que dividia bastante opinião. Para algumas pessoas, tanto brancas quanto pretas, ele tava sendo bem lúcido ao reconhecer isso. Mas para algumas pessoas, também tanto brancas quanto pretas, aquilo tava soando como um complexo do branco salvador. Cara, e pra piorar as coisas do lado do Macklemore no seu auge, teve uma polêmica... Por isso que às vezes é importante você falar uma vez sobre a situação e depois só cagar, em um show porque secreto em Seattle, o sempre vai ter Macklemore alguém que vai decidiu subir ao entender palco e alguém que vai achar que você tá disfarçado se pra tentar vitimizando. andar no meio do público sem ser reconhecido. A escolha dessa fantasia: uma peruca preta, uma barba postiça longa e um nariz de plástico enorme. As fotos viralizaram e ele foi acusado de antissemitismo. Daí, críticos e celebridades, como o ator Seth Rogen, apontaram que o visual era uma caricatura ofensiva de um judeu. E daí o Macklemore veio a público se desculpar e dizendo que ele pegou as roupas apenas de um camarim sem pensar em estereótipo de nada. Mas mesmo assim, o estrago já estava feito. Porém, 2012 e 2013 foram grandes anos pro Macklemore, comercialmente falando. Tanto que ele foi indicado ao Grammy de melhor álbum de rap na edição do Grammy de 2014. E é aí que começa o maior dilema da vida do rap. 26 de janeiro de 2014, Staples Center em Los Angeles. Chega a noite da premiação do Grammy acho que o certo de melhor seria isso, Léo. álbum de rap. Falar e uma também uma vez, das maiores tipo... guerras ideológicas do gênero que pelo menos eu lembro de ter vivenciado. De um lado, correndo de uma forma completamente independente, comercial, bem pop, estava o The Heist do Macklemore. Do outro lado, correndo com o apoio de gigantes do rap, tava uma obra-prima do gênero, que era o Good Kid, Mad City do Kendrick Lamar. No centro disso tudo, correndo por fora, outras lendas estabelecidas no gênero estavam ali orbitando nessa premiação também, que, cara, em outros anos com certeza teriam levado. Que era o Kanye West com o seu experimental e elogiado álbum Yeezus, o Drake com o seu influente Nothing Was The Same, Nossa, e o Kanye Jay-Z West, com o Magna eu Carta penso nesse Holy nome Grail. hoje em dia, Cara, eu eu me lembro tenho que a comunidade pavor. do hip hop tava Hoje em dia, né? completamente empolvorosa pra saber quem é que ia ganhar. Tipo, o Kendrick Lamar era o favorito daquela noite, e se ele realmente vencesse, cara, ele já ia se tornar grandão já naquela época lá, tá ligado? Além da cultura das ruas ali de E pelo que ele tá falando, ele não venceu. tanta fidelidade no seu álbum, seria validado pro mundo inteiro. Mas se o Macklemore, que já era ali o azarão no meio da indicação, ganhasse, ele ia ser considerado, na verdade, ele não, né, mas a academia do Grammy ia ser levado menos a sério do que ela já era, porque naquela época eles não queriam saber de nada. Eles davam um prêmio pra farofaiada que, porra, eles conheciam, que Ô, Léo, eu só lembro de uma música do Kanye West. Uma. Que eu conheci, que eu sabia, que eu tenho consciência que é dele. De restos, talvez eu conheça outras, mas eu não faço ideia, sabe?
o público gostava, independentemente do impacto que aquilo poderia causar pro rap. Mas aí, o pior aconteceu. O envelope abre e o anúncio ecoa. Macklemore e Ryan Lewis ganham o prêmio de melhor álbum de rap. E não parou por aí, cara. Eles levaram várias outras categorias, como por exemplo a de artista revelação, vencendo o Ed Sheeran, que hoje é um gigante aí da música pop, e a Casey Musgraves, que hoje é um enorme no Musgraves country. eu não E com conheço. Thrift Shop eles levaram a categoria de melhor performance de rap, ganhando aí de Swimming Pools do Kendrick Lamar e Started From The Bottom do Drake. E finalizando tudo, Thrift Shop levou melhor música de rap daquele ano, ganhando de Holy Grail do Jay-Z com Justin Timberlake e Fucking Problems do A$AP Rocky. Cara, ele ganhou de nomes bem grandes, né? Mano, a internet quebrou, a vaia virtual foi em tempo real. Mas o que realmente enterrou a carreira do Macklemore não foi o prêmio em si, mas foi o que ele fez depois do prêmio. Consumido por aquela culpa paralisante que a gente comentou já, o Macklemore sentiu que ele também precisava se desculpar por isso. Daí, ele pegou o celular e mandou um SMS direto pro Kendrick Lamar. E a mensagem diz isso aqui, abre aspas aí, Canhão. Você foi roubado, eu queria que você tivesse ganho. É bizarro que eu tenha te roubado. Eu queria dizer isso durante meu discurso, mas aí a música de encerramento começou a tocar e eu congelei. Fecha aspas aí, Canhão. Cara, se ele tivesse guardado essa mensagem no privado, entre ele e o K-Dot, seria um gesto de respeito e muito nobre, inclusive. Mas pra piorar o bagulho, o Macklemore resolveu compartilhar o print desse SMS no Instagram. Bom, o que era pra todo mundo ver e aplaudir, acabou saindo como um tiro que saiu pela culatra. Ao invés de parecer humilde, a comunidade do hip hop e até do pop também viu aquilo como a coisa mais falsa, performática e condescendente do mundo. O Drake, cara, que também concorria na categoria, ele veio a público pra, olha só, ironicamente, defender o Kendrick Lamar nessa situação. Ele falou uma parada que foi tipo assim, cara, isso aí que o Macklemore fez foi brega pra caramba. Se ele quisesse que o Kendrick realmente levasse o prêmio, que ele desse o prêmio pro Kendrick Lamar e ele mesmo seria o host do prêmio, entregasse o prêmio pro K-Dot, não fazer o que ele fez pra pagar de bonzão. Rapaziada, o Macklemore se auto-sabotou pro mundo inteiro assistir. Quer dizer, curtir. E depois desse episódio, o impacto comercial pro Macklemore e também mental, né, foi devastador. O rapper tava cancelado pelo núcleo do hip hop e sendo olhado com desconfiança pela mídia. A parceria com Ryan Lewis ainda rendeu mais um álbum em 2016, que foi o This Unruly Mess I've Made. Oficialmente 10 anos atrás. Nesse disco, o Macklemore tenta recuperar o seu prestígio e o seu respeito, lançando uma música de quase 9 minutos, intitulada White Privilege 2, ou seja, Privilégio Branco 2. Nessa track, ele debatia o racismo estrutural e o seu próprio papel dentro da indústria musical. Mas a recepção a essa música foi fria e pra muitas pessoas mais parecia um textão de esquerdomacho héteros, caramba, que o pessoal fala aí na internet, do que realmente um pedido de desculpa. The only hip hop that I let my kids listen to, cause you get it, all that negative stuff, it isn't cool. Mas analisando friamente, eu acredito muito que o público naquela época não queria ouvir o Macklemore consciente do seu privilégio. Eles queriam ouvir músicas engraçadinhas ou que falassem sobre brechó. Então a cena, a crítica, o hip hop sério, a parte do público, enfim, passou a dar uma ignorada no que o Macklemore lançava. Em 2017, a dupla com o Ryan Lewis acabou de uma forma respeitosa e amigável. Daí em diante, o Macklemore resolveu seguir numa carreira completamente solo. Um desses trampos solo que o Macklemore lançou foi o álbum Gemini. A crítica ignorou, mas eu adorei esse álbum, principalmente porque ele trouxe uma pedrada, que foi a música Glorious, que é um feat dele com a Scarlet Grey. Mano, disparado pra mim, essa é uma das melhores músicas do Macklemore, e se o público que eu também não conheço, atenção, cara, ela teria sido um sucesso já naquela época. Obrigada. Logo após toda essa tempestade, o Macklemore pegou a estrada na turnê conjunta The Adventures of Cash and Macklemore. Cara, ironicamente ou não, essa tour foi um sucesso absurdo e ajudou até a consolidar o Macklemore como um monstro dos palcos, longe de toda essa polêmica que ele teve com o rap. Até porque ele resolveu abraçar um pouco o lado pop e eu acho que essa estratégia foi muito boa. Na parte pessoal, ele estabilizou totalmente a sua vida e a sua sobriedade. Ele é casado com a Tricia Davis, que ele já era namorado inclusive antes do sucesso. E hoje o cara é um paizão de
3 filhos. E ele sempre compartilha essa rotina de pai nas redes sociais de um jeito bem Fofinho. leve. Em 2023, ele lançou seu terceiro álbum, batizado apenas com seu primeiro nome, Ben. O disco foi bem elogiado pela maturidade e trouxe faixas bem sinceras sobre as suas recaídas passadas e a sua jornada de saúde mental. Nos últimos anos, ele voltou a usar gente. sua voz de uma forma muito ativa politicamente. Em 2024, ele lançou a faixa de protesto Hind's Hall, doando todos os lucros para refugiados palestinos, o que reacendeu o nome do Macklemore nos debates sociais e da cultura de uma forma bem forte. No fim das contas, cara, hoje, mais de 10 anos tendo sido lançado Thrift Shop e toda essa polêmica, a gente consegue concluir algumas coisas sobre a maldição dessa música pra cima do artista, né? É que Thrift Shop simplesmente transformou o Macklemore numa novelty act, que é o que a galera costuma chamar de novidade. Cara, novidade, tá ligado? Pois é, Isso que teve um deve final muito feliz também, porque senti. na história do entretenimento, quando você surge de uma forma cômica, engraçada, descontraída demais, o público meio que cria uma barreira invisível. E daí, cara, leva tempo e muito trabalho pra que as pessoas te levem a sério quando você quer discutir problemas reais e que não divertem e não fazem ninguém rir. É verdade. E isso sem falar da parte do público que vai cagar quando você falar sobre as suas dores, seus vícios e sua posição política. E a ironia é que o Macklemore levou anos pra tentar provar pro público que ele era algo muito além de Thrift Shop. Só que quanto mais ele tentava se explicar, mais a galera lembrava dessa música. No fim das contas, a história do Macklemore mostra pra gente que o sucesso mainstream pode ser a mais duradoura das armadilhas. Thrift Shop colocou ele no topo do mundo de uma forma genial e independente, mas o hip hop pode cobrar caro quando ele sente que a sua cultura foi completamente ignorada. E o preço daquele casaco de 99 centavos acabou saindo caro demais e custando o legado do rapper Macklemore. Porra, o cara que Mas essa é a escreveu o opinião roteiro, do viu? pai, eu queria saber de vocês, Poeta. rapaziada. Comenta tudo aqui abaixo. Vocês conheciam essa história? Se sim, se não, comenta também. E tamo junto, galera. De mais a mais, o pai vai ficando por aqui. Um abração do Gerson. Até o nosso próximo Tchau, like, vídeo. viu, chat? E valeu! Oi, Luiz. Obrigada pelo seu follow. Nossa, gente, eu conheci a música. Gente, eu falei o nome da música errado. É Thrift Shop. Gente, eu não sei falar inglês direito, às vezes trava a língua. Mas eu, real, não tinha mais escutado falar dele. Eu fiquei feliz que pelo menos ele não foi extremamente cancelado e teve que sair da música, né? Tipo, ia ser mó triste se ele tivesse que sair da música.